Aleluia, graça e paz, irmãos e irmãs, nós estamos mais uma vez reunidos de maneira alternativa para adorar, exaltar e glorificar aquele que é digno de toda a adoração. Essa mesma presença gloriosa do Espírito de Deus que está neste lugar, ministrando as nossas vidas, é a mesma presença que está inundando o seu lar, a sua casa, o seu coração, a sua família. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo poder e toda a adoração. Nesse momento, nesse culto de oração, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus. Tome nas suas mãos a sua Bíblia. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Em dias de densas trevas, nós necessitamos da palavra de Deus. E é exatamente isso que Deus tem para a sua vida, uma palavra direcionadora, uma palavra de fortalecimento, uma palavra que trará fé e esperança ao seu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Você que está ligado conosco, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 12 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante, desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas disse: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés te determinou, para servir de testemunho ao povo. Aonde você estiver, deixe a sua Bíblia aberta e coloque a mão no seu coração e ore comigo. Senhor Jesus, nós desejamos a tua presença. A tua palavra é o nosso alimento. A tua palavra é o que gera fé em nossos corações. Então nós pedimos humildemente, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós estamos precisando mais do que nunca de fé e esperança. Precisamos encher o nosso coração de fé para prosseguirmos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E esse milagre relatado no Evangelho segundo escreveu Lucas, ele gera fé em nossos corações. A purificação de um leproso, algo sobrenatural, algo extraordinário. Essa palavra, ela gera fé e esperança aos nossos corações. Eu creio que enquanto nós ouvimos essa palavra, enquanto essa palavra é liberada, Deus está gerando fé no seu coração. Você não vai desistir, você não vai retroceder, você não está abandonada, você não está ao relento, meu irmão. Deus está liberando sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas, a sua palavra, para gerar fé nos nossos corações, e assim nós possamos prosseguir, porque o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu aprendo com esse texto, com essa passagem, com essa experiência, com esse milagre que Jesus operou na vida de um homem leproso,
algumas lições importantes para a nossa jornada da fé. Em primeiro lugar, eu quero destacar nesse texto o versículo de número 12, que deixa claro que esse homem, ele buscou a Jesus e se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. O texto diz que ele veio à presença de Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe. Preste atenção. A Bíblia diz que aquele homem, ele foi até Jesus. Um homem leproso, coberto de lepra, doente. Provavelmente ele estava isolado do convívio social, do convívio social. Deus sabe como estava o coração desse homem. Trancafiado em algum lugar, isolado em algum lugar, rejeitado pela sociedade, porque a lepra, ela era tida como um sinal de maldição. E aquele homem então agora ele vem e ele se humilha, ele se prostra e suplica a Jesus que o cure, que o purifique. É a primeira lição. Nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. A expressão suplicou-lhe é uma palavra grega deomai, que significa suplicar, pedir humildemente, pedir se humilhando. Nós precisamos nos aproximar de Jesus em dias de densas trevas e nos humilhar debaixo da poderosa mão dele. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. É tempo de oração, é tempo de nos colocarmos de joelhos diante da presença do Deus Todo-Poderoso, e permitirmos que Ele quebrante o nosso coração. É tempo de deixarmos as vaidades, os orgulhos, e nos humilharmos diante da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele homem se humilhou, quando aquele homem se prostrou em oração, em súplica, a Bíblia diz que Jesus se voltou para ele, ouviu o clamor, ouviu o seu pedido e operou algo extraordinário. Nós precisamos perseverar na oração. É necessário que venhamos a prosseguir na oração. Muitas pessoas estão ficando ansiosas, perturbadas, angustiadas, temerosas, em pânico, trancafiadas dentro da sua casa, do seu quarto, e elas não estão dormindo em paz como fruto de uma vida de oração confiante em Deus. Mas a semelhança dos discípulos que dormiram na oração lá no Getsemane, essas pessoas estão dormindo de tristeza na oração. Elas entram para dentro do quarto, se embrulham em cobertores e não querem se levantar, não querem encarar a realidade. Deus está nos chamando para enfrentarmos os desafios da vida, nos humilhando debaixo da poderosa mão dele. Por nós mesmos nós somos fracos, frágeis, limitados, mas se nos colocarmos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele é poderoso para nos dar a vitória, para nos exaltar e nos conduzir na direção dos seus sonhos, dos seus propósitos. Você não vai desistir, você vai se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus em favor da sua família, da sua casa, do seu trabalho, do seu ministério, da sua empresa, e eu tenho certeza, Deus te responderá. Aquele homem se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Mas eu aprendo ainda nesse texto uma segunda lição. O versículo de número 13 diz que ao ouvir aquela súplica, ao ouvir aquele pedido de socorro, Jesus estendeu a mão e liberou uma palavra dizendo: quero, fica limpo.
Jesus ali manifestou a sua misericórdia e o seu poder. Jesus manifestou a sua misericórdia porque Jesus não ficou indiferente à dor, ao sofrimento daquele homem. Jesus não o abandonou para morrer leproso. Ele teve misericórdia daquele homem e manifestou o seu poder, porque ele disse: quero ficar limpo. E naquele instante desapareceu a lepra. O seu poder se manifestou, o seu poder curou aquele homem. Jesus está revelando nesses dias a sua misericórdia e o seu poder. Ele não mudou, ele é o mesmo, ele ainda tem poder para salvar, para curar, para transformar, para mudar o cenário. Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que ele tem toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. Nada, absolutamente nada saiu do seu controle. Deus ainda está no controle e ele manifesta ainda hoje a sua misericórdia e o seu poder. Misericórdia e poder nós encontramos aqui na vida desse homem. Um homem rejeitado, Jesus não rejeitou. Jesus manifestou a misericórdia e Jesus manifestou o seu poder. Agora observe comigo o verso 14. O texto diz que após o milagre acontecer, após a purificação daquele homem, Jesus dá uma ordem. Jesus manda aquele homem ir ao sacerdote e fazer ali o sacrifício que Moisés ordenou, determinou para servir de testemunho ao povo. Sabe por quê? Porque Jesus deu àquele homem uma nova vida, uma nova história. Jesus teve misericórdia dele. Jesus manifestou o seu poder curando ele. E Jesus ali, dando aquela ordem para que ele fosse ao sacerdote, que era uma autoridade, Jesus está reinserindo ele na sociedade. Ele estava, por causa da lepra e por causa desse sinal que era a lepra de maldição, ele estava alienado da sociedade, mas agora Jesus restaura isso, restaura a vida dele, reinsere ele na sociedade, restaura a sua dignidade, restaura a sua vida, restaura a sua alegria. Quando Jesus faz isso, ele não está só simplesmente restaurando ali a sua dignidade, mas ele está devolvendo àquele homem o direito de encontrar sua família, de trabalhar, de congregar, de ir ao templo adorar ao Senhor. Jesus está ali dando uma nova história para aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando ele devolve isso, ele devolve para que aquele homem sirva de testemunho. Jesus purificou ele, Jesus deu uma nova vida a ele, Jesus transformou a história dele, restaurou a dignidade, restaurou a alegria, restaurou os sonhos, mas principalmente, escute bem, porque Jesus deseja fazer isso na sua vida, no seu filho, na sua filha, na sua família, nos seus familiares. Jesus deseja restaurar o projeto original de Deus na vida do homem. Ele restaurou na vida daquele homem o seu projeto. E que projeto é esse? Que o homem viva para a glória de Deus. Sabe aquele homem problemático que carregava um sinal de maldição? Jesus cura, manifesta misericórdia, poder e transforma para que ele viva para a glória de Deus. Jesus, na cruz, verteu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos não mais viver uma vida de maldição, mas sim de bênção, livres, libertos pelo sangue de Jesus, e agora possamos viver os projetos de Deus. Deus te libertou em Cristo para que você viva os projetos de Deus, o projeto inicial. Você vai viver para a glória de Deus
Louvado seja o nome do Senhor. Viva para a glória de Deus. Segundo aos Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele nos dá uma nova vida, Ele escreve uma nova história, para a glória do nome dEle. Tudo isso que nós estamos passando, toda essa situação que nós estamos enfrentando, é permissão de Deus, para que nós possamos nos voltar para Ele, e termos os nossos corações transformados, e assim, experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo isso não é para a sua destruição. O projeto original de Deus não é que você viva sofrendo, como esse homem, leproso, rejeitado, humilhado pelo mundo, pelo diabo. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que você viva para a glória dele. Por isso é necessário nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. É melhor nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus do que sermos humilhados pelo pecado, pelo diabo, no mundo. A mão de Deus é poderosa para trazer libertação à sua vida, à sua família, à sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, a lepra ela era considerada como uma maldição. Era um sinal de reprovação divina. Mesmo assim, Jesus purificou aquele homem. Assim como aquela lepra, o pecado separa o homem de Deus e o distancia do projeto original, porque o pecado ele conduz o homem em um caminho de destruição e de morte. O salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz: louvado seja Deus, aleluia! A Bíblia diz que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Eu vou repetir: Deus nos perdoou em Cristo Jesus, por meio da sua morte na cruz, da sua ressurreição ao terceiro dia. Deus nos possibilitou receber perdão para os nossos pecados e viver uma nova vida, sem condenação, sem culpa, na presença de Deus, uma vida marcada pela presença do Espírito Santo, uma nova vida onde glorificamos o nome do Senhor, uma nova vida onde desfrutamos de alegria, de paz e de justiça no Espírito Santo. Não importa como foi o seu passado, importa o que você vai decidir hoje, se você vai se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e confessar os seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a decisão que você precisa tomar hoje, porque a semelhança daquele homem que foi purificado e pôde entrar na cidade, no templo, e ir diante do sacerdote, agora nós em Cristo podemos entrar na cidade de Deus e viver com o Senhor para sempre. Por isso Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Maior do que milagres de purificação de leprosos é a salvação das nossas almas. Ele é poderoso para curar da enfermidade, Ele é poderoso para abrir portas, Ele é poderoso para derrotar o inimigo, Ele é poderoso para mudar a sua história, mas o maior milagre é a salvação das nossas almas, é poder entrar na cidade de Deus, na Nova Jerusalém. Esse é o maior privilégio, esse é o maior milagre, e isso nos foi oferecido de graça em Cristo Jesus. Você pode hoje, pela fé, experimentar essa reconciliação, esse perdão, essa justificação em Cristo Jesus. Jesus purificou aquele homem, e hoje pelo seu sangue Ele nos purifica.
Escute, a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. Só Jesus salva. A palavra de Deus não mudou. O caminho ainda é estreito. A palavra de Deus não mudou. Seguir Jesus, ser discípulo, ser discípula, ainda exige de nós renúncia, compromisso, comprometimento, disposição. Mas porque a palavra de Deus não mudou, Ele garante: eu estou contigo, eu te ajudo nessa jornada. Nós recebemos a salvação de graça e agora vamos trilhar, vamos desenvolver essa salvação até entrarmos na Nova Jerusalém. Podemos até passar aflições aqui, podemos até viver dores aqui, mas a nossa morada não é aqui. Tem muitas pessoas preocupadas com as coisas da terra, ansiosas com as coisas da terra. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A nossa morada é a Nova Jerusalém, é a habitação da justiça. E quando nós chegarmos lá, vai valer a pena, porque não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais depressão, não haverá mais enfermidade, não haverá mais coronavírus, não haverá mais pânico. Haverá Deus, Deus, aleluia, haverá Deus, haverá alegria e paz sem fim. O que nós temos que fazer é nos humilhar debaixo da poderosa mão dele. João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E assim como purificou aquele leproso para que ele entrasse na cidade, ele é poderoso para nos purificar de toda a injustiça. E assim possamos avançar na direção dos propósitos de Deus. Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Vai valer a pena. Ore comigo nesse momento. Levante um clamor a Deus comigo nesse momento. Como fez esse homem, Deomai, pediu se humilhando. Vamos orar agora, nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Vamos nos quebrantar diante da presença de Deus. Apresente a sua família, apresente a sua vida, a sua causa. Ele ainda manifesta misericórdia e poder. Deus Todo-Poderoso, diante da tua santa presença nós nos humilhamos. Eu estou ligado, conectado com os meus irmãos e irmãs em oração nesse momento. E nós nos humilhamos. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados e pedimos: purifica-nos, Senhor. Lava-nos no sangue do Cordeiro e nos encha do teu Espírito de fé, de esperança. Nos reveste de poder para prosseguirmos na direção do teu projeto, dos teus sonhos. Nós apresentamos as nossas famílias, os irmãos, as irmãs, a igreja, os nossos filhos. Cobre com a tua poderosa mão, Senhor. Ouça o nosso clamor. Nós estamos clamando não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ouça o clamor da tua igreja. Ouça a súplica da tua igreja, Senhor. Nós apresentamos as nossas vidas, filhos, cônjuges,
famílias, irmãos e irmãs. Apresentamos, ó Deus, a nossa liderança. Apresentamos, ó Deus, a nossa cidade. Livra do mal. Ó Deus, quanto igreja, nós clamamos pelo nosso estado de São Paulo, pelo Brasil, pelas nações. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. E que cheios do Teu Espírito, Senhor, cheios da Tua presença, possamos continuar a pregar o Teu Evangelho e ministrar cura. Por isso, nesse momento, eu intercedo por aqueles que precisam de um milagre, de uma cura, como esse homem leproso, na autoridade do nome de Jesus. Que toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus, nós estamos clamando, Senhor. Pessoas que precisam de um milagre, como esse homem, na Tua palavra, visita no hospital, no leito do hospital, Senhor. Aqueles que foram desenganados pela medicina, faz um milagre, e faz o maior de todos os milagres, a salvação da alma. Eu creio, Pai, que essa palavra vai gerar milagres e testemunhos para a glória do Teu nome, Senhor. Continua, Senhor, nos conduzindo, nos fortalecendo até o grande dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos continuar adorando a Deus de maneira alternativa, até que nós venhamos a receber outras orientações da nossa liderança, das autoridades constituídas. Mas durante esse tempo que você está em casa, ou até que está saindo já para trabalhar, cada um de acordo com a sua realidade, não permita a sua cabeça ficar vazia e o seu coração ficar ansioso. Se encha da palavra. Continue participando dos cultos que nós estamos transmitindo. Coloque louvores na sua casa. Ore. Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Nós vamos vencer. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É necessário que nós venhamos a nos encher cada vez mais da presença, da palavra e mergulhar na oração. Ele não nos abandonou. Ele permitiu esse momento para que possamos ser mais profundos no relacionamento com Ele. Na oração, na palavra, no jejum, na adoração. E quando Ele nos liberar, nós vamos sair fazendo missões. Porque eu creio que essa crise vai se transformar em um poderoso avivamento para a glória de Deus. E Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua família. Como Ele transformou a história desse leproso e restaurou o projeto original de Deus, Ele vai usar a sua vida e a sua família para ganhar mais almas para a glória do nome dEle. Faça assim com a sua mão, aonde você estiver, eu vou impetrar a bênção. E após impetrar a bênção, nós vamos adorar a Deus com mais um cântico para a glória de Deus. Evangelize de maneira alternativa. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ser cheio de fé, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a poderosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
Jesus.